onde está o seu karma? Onde está o seu ponto de desenvolvimento que vai te custar muitas vezes caro para evoluir? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os posicionamentos de Saturno pelas casas astrológicas. Meu nome é Isabela, eu sou astróloga kármica, então fica aqui nesse vídeo se você quer entender mais sobre a influência de Saturno no seu mapa astral. No vídeo anterior, eu comentei um pouco mais sobre Saturno nos signos. Então ali a gente consegue compreender a qualidade da energia de Saturno. Mais uma vez, recapitulando, Saturno é o senhor do karma. Então, na perspectiva da astrologia kármica, onde a gente tem Saturno no mapa é um ponto de negligência. Ali a gente é imaturo. Ali a gente precisa evoluir, a gente precisa desenvolver a nossa alma. Ali a gente precisa ganhar maestria, tornarmos compromissados, tornarmos responsáveis naquele aspecto da vida. Então, o signo aponta a qualidade desse desafio. E a casa astrológica aponta o posicionamento, ou seja, a área da vida que esse Saturno mais puxa a nossa orelha. Então, no nosso mapa, nós temos 12 casas astrológicas, correto? E no momento do nosso nascimento, a gente vai ter Saturno posicionado em uma dessas 12 casas astrológicas. E a casa que Saturno está posicionado diz muito a respeito dessa área de desenvolvimento. Então, ali a gente pode experimentar desafios, a gente pode experimentar restrições, a gente pode experimentar uma sensação de escassez, de falta, porque é justamente um ponto que a gente não tem muito domínio. A gente precisa ganhar maestria quando a gente está falando de Saturno. Então, naquela área astrológica do nosso mapa, naquela casa astrológica, a gente é imaturo de natureza. A gente não sabe, a gente negligenciou em outras vidas aquele aspecto e é justamente o nosso ponto de evolução nessa encarnação desenvolver e refinar pontos que a gente não desenvolveu bem em vidas passadas. Então, Saturno é o grande mestre e ele vem nos ensinarmos a sermos mestres da nossa própria energia. Então, qual que é a importância, os benefícios da gente aprender mais sobre Saturno no nosso mapa astral? O benefício é justamente a gente ter entendimento sobre onde o calo aperta, sobre qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, onde que a gente precisa estar atento, porque é normalmente nessa área da vida que a gente vai ter provações, que a gente vai ter desafios, que a gente vai ter aprendizados a colocar em prática. Então é muito importante a gente saber sobre Saturno para a gente ganhar uma leveza na nossa vida. A promessa de Saturno é o quê? Que quanto mais desenvolvido você for, mais maduro, mais comprometido, mais responsável você for naquela área da vida, então você com certeza terá a promessa de uma vida mais leve e feliz. É como se você realmente fosse aquele aluno numa sala de aula, fazendo o seu dever de casa e mostrando o seu dever de casa para aquele professor bem carrasco. Vai te dar trabalho, vai te dar esforço, mas você também não vai ter um puxão de orelha desse professor carrasco. Não é melhor que a gente viva assim? Então vamos para os posicionamentos de Saturno pelas casas astrológicas. Saturno na casa 1. Essa casa astrológica aqui, ela é muito significativa para nós enquanto indivíduos, porque ela é uma casa que a gente chama de angular no mapa astral. As casas angulares, elas são responsáveis pela estrutura primordial do indivíduo. Então a casa 1, ela é uma casa angular que fala justamente sobre o início da vida para o indivíduo. É como ele nasce, é como ele vai para a vida, é como ele experimenta as coisas na vida dele. Fala da autoimagem dele, fala do jeito que ele se enxerga e o mundo, por sua vez, também o enxerga. Então, fala muito da abordagem inicial do indivíduo frente às novas coisas que lhe aparecem. Então, ter Saturno posicionado na casa 1 nunca é fácil, porque aqui tá numa casa que é primordial para a autoconsciência do indivíduo, para como ele se enxerga. Então, essas pessoas, elas podem sentir que vão para a vida, mas parece que tem uma bola de aço. Sabe aqueles prisioneiros de antigamente que andava com uma bola de aço no pé? Então, tem um pouco dessa energia aqui dele querer andar, dele querer ir para a vida, mas ele sente uma restrição. O exercício da coragem muitas vezes é limitado. Então a pessoa, ela tem um pouco de dificuldade de ir para a vida. Ela tem um pouco de dificuldade dela sentir aquele livre-arbítrio de fazer as coisas do próprio jeito. Então existe aqui um exercício kármico dela amadurecer a forma que ela vai para a vida.
a forma que ela dá os passos para ela rumo à independência. Também existe um exercício aqui de amadurecimento da própria imagem pessoal, então não se cobrar tanto, porque Saturno, ele é um grande cobrador. Ele muitas vezes restringe. Então ele restringe muitas vezes o senso de autoestima dessa pessoa. Então essa pessoa se cobra demais, ela tá sempre se achando menos. Então ela pode estar encontrando pessoas que a coloquem em um lugar que ela sente que está sendo submissa. Então existe esse conflito aqui de submissão frente à vida ou figura de autoridade. Muitas vezes essa pessoa também pode ter tido uma figura paterna ali muito presente, autoritária, e que limitou ela em algum aspecto. E hoje ela tem essas marcas de ir para a vida com base nessa experiência. O desafio kármico envolve superar a insegurança, desenvolver um senso de maturidade e de autoconfiança, que muitas vezes vem com a maturidade, com o tempo. E assim sentir que com esforço, dedicação e compromisso, aos poucos, você supera as suas próprias limitações que muitas vezes são autoimpostas. Saturno na casa 2. Aqui o indivíduo ele vai ter uma necessidade de amadurecer o quesito financeiro da vida dele. Então, aspectos envolvendo o dinheiro, posses, territórios, também valores, está muito associado à casa 2, portanto, Saturno pede amadurecimento aqui nesse aspecto. Não necessariamente o indivíduo que tem Saturno na 2, ele vai ser escasso de dinheiro. Inclusive, conheço pessoas que têm dinheiro desde sempre, desde que nasceram, nunca passaram escassez, nunca passaram falta e tem um Saturnão posicionado na casa 2. A questão aqui é justamente um amadurecimento por conta do próprio livre-arbítrio de você, com o seu dinheiro, você saber fazer as melhores escolhas, você saber investir, você saber criar uma consciência financeira. Porque muitas vezes você pode sim ter uma consciência de escassez, então te falta esse dinheiro, mas você também pode vir de um lugar que tem dinheiro, né? Então você tem privilégios financeiros, só que você gasta muito, você deixa escapar, você não tem uma responsabilidade financeira. Então o desafio kármico aqui é você andar na linha no quesito do dinheiro. Nem faltar muito, nem também gastar muito. Trabalhar para criar a sua estabilidade financeira é o seu ponto de amadurecimento. Valorizar aquilo que você possui com responsabilidade, compromisso e a dose certa. Saturno posicionado na casa 3. Bem, aqui o indivíduo ele vai ter uma necessidade de amadurecer o quesito da comunicação. A casa 3 fala de vários assuntos, então ela também fala da mente racional, ela fala da forma que o indivíduo se comunica, que ele absorve os aprendizados na vida dele. Ela também pode falar da relação com irmãos, tios, vizinhos, a própria vizinhança. Existe esse elemento também da conexão com os ambientes que esse indivíduo circula no dia a dia dele. Então, Saturno posicionado na casa 3, existe um desafio kármico de amadurecer todos esses aspectos, inclusive o aspecto da comunicação. Não significa que o indivíduo ele vai ter alguma dificuldade de comunicação. Por vezes acontece, né? Uma dificuldade de fala, uma dificuldade de se colocar, às vezes uma timidez excessiva ou uma restrição associada ao modo que ele se expressa, porque no geral Saturno fala de cobrança. Então, se essa restrição ela não é já desde sempre que esse indivíduo experimenta, pode ser uma restrição que ele ganha ao longo da vida, né? Então, muitas vezes pelo ambiente educacional que ele foi criado, porque a casa 3 também fala da educação básica do indivíduo. Então, ele pode ter sido muito cobrado na escola, ele se cobrou muito para poder atingir notas boas na escola. E isso pode ficar muito marcado no raciocínio dele, na forma que ele se comunica, na forma que ele se expressa. Ele pode calcular muito o jeito que ele se expressa, pode ter uma certa rigidez comunicativa. Então, Saturno na casa 3, ele é, digamos que, como a própria casa 3, muito versátil. Pode ter várias formas desse Saturno se expressar para o indivíduo, mas, no geral, o desafio de amadurecimento dele tem a ver com a forma que ele se comunica. Essa pessoa precisa amadurecer o aspecto comunicativo, então ela precisa saber se expressar melhor, ela precisa saber se colocar melhor, mais desenvoltura. Então, aqui o ponto de amadurecimento é você desenvolver as habilidades comunicativas de uma forma eficaz para lidar com as interações
sociais que você tem aí no seu dia a dia. Saturno na 3 também pode dar algum tipo de desafio na relação com os irmãos, que precisa ser desenvolvida e olhada com cuidado, porque também é um ponto de amadurecimento. Saturno na casa 4. Aqui, o indivíduo, assim como na casa 1, ele tem um karma, um ponto de amadurecimento mais sensível, porque é uma casa angular. Casas angulares são casas muito importantes, elas têm muita força, muita influência na vida do indivíduo. A casa 4 fala das raízes, de onde ele vem. Então pode falar das memórias, do passado, do lar, da família desse indivíduo, ou seja, da sua ancestralidade. Uma casa muito kármica, então traz muitos registros de vidas passadas e daquilo que precisa ser desenvolvido. Então, aqui existe um compromisso de lidar com as questões do ambiente familiar. Muitas vezes esse indivíduo pode ter ali o desafio, a arena dele de combate ser justamente na área familiar. Então isso pode dar ao indivíduo a vontade de ruptura, a vontade de sair desse ambiente familiar, que ele pode sentir que restringe ele de algum modo. Porque onde Saturno tá, ele fala de cobrança, ele fala de restrição, ele aponta um lugar que a gente pode sentir escassez mesmo. Só que é justamente esse lugar que o indivíduo experimenta os desafios, os obstáculos, é que ele precisa olhar com carinho e amadurecer esses aspectos. Então esse indivíduo pode muitas vezes se ver lidando com responsabilidades dentro do lar desde muito novo, ou então mais velho ele ter que assumir a responsabilidade de lidar com a família, com os pais adoecidos. Isso acontece porque ele precisa olhar para aquele ponto da vida dele, ele precisa transmutar, ele precisa amadurecer aquele ponto. Então não adianta fugir, você que tem a Saturno na casa 4, não adianta fugir desse ambiente que você nasceu. É preciso olhar com cuidado para essa questão. Ali é o seu calcanhar de Aquiles e é também onde você precisa colocar compromisso, responsabilidade, fazer as pazes com o seu passado e a sua ancestralidade. Saturno na casa 5. Aqui é também uma casa bem versátil, assim como a casa 3, porque ela é uma casa que desdobra em vários assuntos. Mas basicamente ela fala sobre o poder de criação do indivíduo. Essa é uma casa que fala sobre autoexpressão e também autoexpressão na forma de hobbies, na forma de prazeres, daquilo que a gente se diverte de fato. Então Saturno na 5, esse indivíduo ele precisa amadurecer a relação com filhos. Tem pessoas com Saturno na 5 que têm filhos muito jovens. Então ali ela sente um chamado, né? É muito comum isso. Inclusive serão pais que têm a tendência de serem dedicados. Pelo menos é isso que Saturno na 5 pede, né? A responsabilidade com filhos, colocar o compromisso, colocar o esforço na sua criação. Então ali é uma área de amadurecimento. Também pode indicar que são pessoas que têm uma dificuldade de relaxar, né? Porque a casa 5 é a casa dos prazeres. Então essa pessoa precisa desenvolver a dose certa na sua vida e encontrar um lugar saudável para os prazeres, para os hobbies, para realmente ter um momento ali de bem-estar, desenvolver a autoexpressão que é tão importante. Então existe também esse desafio kármico aqui de desenvolver a autoexpressão. Aqui o indivíduo tem o desafio kármico de amadurecer as questões envolvendo rotina, produtividade, o ambiente de trabalho e também a saúde. Alguns podem sim ter algum tipo de limitação e restrição no quesito da própria saúde, terem negligenciado esse aspecto em vidas passadas, então elas precisam olhar ali com mais cuidado como cuidam do próprio corpo, dos seus hábitos alimentares também. Então aqui essa pessoa precisa andar na linha no quesito da rotina. Ela pode sim ter muita cobrança e desde nova ela foi cobrada ou ela foi colocada em situações que ela teve que experimentar a necessidade de andar na linha desde cedo, a necessidade de ter compromisso desde cedo com o horário, com a sua rotina, com a forma que cuida do próprio corpo, da alimentação. Mas caso ela não tenha sido exposta desde cedo nesses ambientes, ela precisa desenvolver a qualidade de ter essa responsabilidade e desenvolver suas rotinas de trabalho e saúde com cuidado e eficiência.
disciplina tá muito aqui nesse jogo. Outras pessoas podem desenvolver no aspecto saturnino uma incrível rigidez em tudo aquilo que tem a ver com a sua rotina. Esse também não é o lado saudável de Saturno, né? Não precisa limitar a pessoa, não precisa trazer peso, não precisa trazer dureza. Isso daqui é o aspecto sombrio de Saturno. O aspecto preciso da energia saturnina é a disciplina. Então, nem ser rígido a ponto de limitar e de trazer escassez, mentalidade de escassez, nem também ser negligente. Então, é uma energia bem precisa aqui. Saturno na casa 7. Assim como a casa 4 e a casa 1 que eu já falei, a casa 7 ela é também uma casa angular. Então, aqui o indivíduo ele sente bastante o peso de Saturno na sua vida, porque a casa 7 fala sobre os relacionamentos, como que ele chega para o outro, como que ele interage com o outro, suas parcerias, o casamento. Então, aqui ele tem um desafio kármico de desenvolver maturidade dentro dos seus relacionamentos. Isso significa que ele nunca vai ter um relacionamento, que ele está restrito a ter relacionamentos, que ele tem karmas com relacionamentos. Não, esse indivíduo ele não necessariamente vai ter dificuldade de encontrar uma pessoa, mas ele tem ali um ponto de amadurecer. Inclusive, é muito comum pessoas com Saturno na 7, desde muito jovens, elas já se casam, porque elas sabem, né, o chamado de alma delas busca amadurecer esse sentido na vida delas, esse sentido de compromisso, de responsabilidade com o outro. Então, o desafio aqui é aprender a ter parcerias equilibradas e desenvolver o senso de responsabilidade no quesito do relacionar, do se relacionar. Então, ser compromissado. Muitas vezes essa pessoa ela tem medo até de se casar, tá? Existe, onde a gente tem Saturno, às vezes a gente tem medo naquela área da vida, um medo muito presente. Então, é necessário você amaciar essa fera, amaciar esse carrasco que é Saturno e trazer uma leveza para esse aspecto, saber se relacionar de uma forma madura e consciente. Porque lembrando, onde a gente tem Saturno é onde a gente é imaturo. É onde a gente precisa virar adulto, adultecer. Então, Saturno na 7, você precisa adultecer dentro dos seus relacionamentos. Fazer um esforço de torná-lo duradouro, de torná-lo saudável, de torná-lo equilibrado. E isso vai te exigir, com certeza, disciplina e responsabilidade. Saturno na casa 8. A casa 8 ela é uma casa muito profunda, também muito kármica. Aqui a gente tem a necessidade nessa área da vida de aprender a lidar com os fins de ciclos, né? Então ela é uma casa que está associada a poder, a controle, a transformação pessoal, a crises. Com Saturno na 8, você veio desenvolver um sentido maduro frente aos fins da sua vida. Então essa pessoa veio desenvolver ali uma necessidade de olhar para os fins de ciclo de uma perspectiva madura e consciente. Essa pessoa, por exemplo, pode ter muito medo do fim da vida ou da morte de parentes, de pessoas próximas. Ela veio desenvolver a maturidade frente a justamente o olhar para a morte, né? O olhar para o fim da vida. Ela veio também aprender a gerir crises de uma forma adulta na sua vida. Sabe aqueles momentos de crise, aqueles momentos de transformação que todo mundo passa? Essa pessoa veio passar por esses momentos e ter ali esse carrasco que é Saturno olhando para ela se ela tá fazendo o trabalho de casa, que é agir com firmeza, agir com mais tranquilidade, como um adulto, né, lidando com crises na sua vida. Um adulto maduro, um adulto terapeutizado. Uma casa 8, ela também fala dos recursos dos parceiros, então uma vez que você se casa com alguém, por exemplo, essa casa 8 também fala do dinheiro do seu parceiro ou parceira. E aí aqui existe uma maturidade também de lidar com esses recursos. Você pode muitas vezes se ver tendo que administrar os recursos do seu parceiro ou parceira. Isso aqui é também um ponto de amadurecimento para você, de como lidar bem com esse aspecto da vida. Saturno na casa 9. Bem, aqui o ponto de amadurecimento e de desenvolvimento tem a ver com você abrir a sua mente, a expandir a novos horizontes. A casa 9, ela pode falar da mente superior no sentido dos estudos acadêmicos, né? Então, a pessoa que se forma em um curso no ensino superior, ou que lida com leis,
ou então uma pessoa que se interessa muito por viajar e conhecer várias culturas. A casa 9 fala de como que a mente, ela se expande, ela absorve novas formas de olhar o mundo, novas perspectivas. Então aqui existe esse ponto de amadurecimento que você precisa desenvolver com responsabilidade e compromisso. Muitas vezes essas pessoas, elas podem acabar tendo, na verdade, uma mente muito fechada, né? Uma mente muito rígida em conhecer novas culturas, ou então um desafio para se formar, né, num curso superior. Existe aqui um ponto kármico de você desenvolver essa mente superior. Então, buscar o conhecimento, absorver o conhecimento filosófico da vida, religioso, acadêmico, com responsabilidade, com compromisso, com disciplina. Então, pode ser aquela pessoa que fica muitos anos dentro de uma faculdade e ela não consegue terminar. Mas por quê? Ela precisa desenvolver o senso de responsabilidade e compromisso com seus estudos. Não, claro, a gente vai ter ali aquele professor carrasco que é Saturno pegando no pé dela. Ou então aquela pessoa que tem uma dificuldade enorme de conhecer novas culturas, novas formas de pensar. Ela é muito rígida no seu pensamento e na forma de enxergar o mundo. Então ela precisa expandir suas fronteiras mentais. Existe esse desafio aqui também. Saturno na casa 10. Aqui, como a casa 4, a casa 1 e a casa 7, é uma casa angular, que o indivíduo, ele sente bastante na sua vida. A casa 10 fala sobre reputação, imagem, a carreira. Então é como esse indivíduo amadurece e vai para a vida. Saturno aqui, ele é muito sentido por essa pessoa, porque ele vai pegar bastante no pé dela no sentido da carreira, no sentido profissional. Então essa pessoa, ela pode desde cedo ter uma vontade de prosperar financeiramente, de ser reconhecido e sentir que aquilo dali não vai, e sentir que aquilo dali, sabe, o seu momento nunca chega. Mas não necessariamente nunca vai chegar, tá? É só que realmente você precisa colocar esforço e disciplina nessa área da vida para você ter recompensas. Lembrando que onde a gente tem Saturno é onde em outras vidas a gente negligenciou. Então a gente precisa olhar com cuidado e carinho para aquela área, que é ali que a gente precisa desenvolver compromisso e responsabilidade. Então não é que a vida é injusta com você, é que você precisa olhar para o longo prazo. Você precisa olhar para sua carreira numa perspectiva saudável e sustentável, né? Você olhar para sua carreira fazendo um passo de cada vez, entendendo que cada passo constrói algo maior. E se você colocar esforço e compromisso ali naquela área da vida, com certeza, mais velho, você consegue ter os frutos disso. Então é tudo sobre também desenvolver uma perspectiva de longo prazo. Saturno na casa 11. A casa 11, ela fala da nossa relação com os grupos. Então podem ser comunidades, podem ser grupos de amizades. Aqui o indivíduo, ele tem um desafio kármico de amadurecer essa forma que ele se coloca em meio aos grupos que ele convive. Então ele pode sentir, por exemplo, um sentido de escassez, se sentir restringido em alguns grupos, em alguns ciclos de amizade, sentir que ele não cabe bem, que ele tem ali um desafio de ter relações duradouras. Então, o desafio kármico envolve você colocar um esforço maduro, consciente no quesito das suas amizades. Você saber e desenvolver maestria nessa área da vida. Como você se relaciona com o outro, com amigos, com grupos, de uma perspectiva saudável e sustentável. Então, aquela pessoa que pode ser muito imatura na forma de se relacionar com amigos, ela pode achar que tudo tem que ser do seu jeito, e aí ela precisa refinar essa perspectiva na sua própria vida, de como lidar com os grupos que ela convive. O isolamento de grupos também pode ser uma verdade aqui. Então, esse indivíduo, ele precisa amadurecer a forma que ele enfrenta essas situações. Então, amaciar essa fera, que é Saturno na 11, é também aprender a conviver bem em grupos, em sociedade. Fazer esse esforço, tá? É muito importante aqui. E Saturno na casa 12. A casa 12 é uma casa super espiritual, também muito kármica. Fala muito de experiências que a gente tem em vidas passadas. Então, Saturno na 12, existe um karma e um ponto de desenvolvimento relacionado à espiritualidade. Aqui, esse indivíduo precisa desenvolver
uma maturidade na forma que ele se conecta com o todo, na forma que ele pratica a sua espiritualidade. Então ele vem desenvolver uma forma madura de exercer a sua espiritualidade, exercer a sua conexão com o todo, exercer a sua fé, né, na vida. Então ele veio ter justamente esse compromisso. Alguns já podem vir de fábrica, digamos assim, com esse chamado, essa vontade de ter essa disciplina espiritual, de procurar um refúgio, de procurar momentos de isolamento. Outros podem ter uma dificuldade de se relacionar com esse aspecto espiritual da vida, né? Então ela pode se limitar, pode se restringir, pode ter uma falta de conexão. Então, enfim, o ponto é que existe aqui uma necessidade de agir com disciplina na sua fé e na sua forma de praticar a espiritualidade no seu dia a dia. É isso, um beijo. Não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá bom? Beijão!